Bem-vinda a mais um episódio das Conversas com a Marta. Nós hoje vamos continuar com a sequência das 13 luas. No episódio anterior nós abrimos o ciclo com a lua magnética, que é o portal do chamamento da mulher que veio reunir, que veio iniciar. Então, se ainda não ouviste, eu vou deixar ficar o link na descrição para que o possas fazer. Hoje nós entramos na segunda lua, a lua lunar, que é o portal dos espelhos, da polaridade, da dança entre a luz e a sombra. Então, se nasceste entre 23 de agosto e 19 de setembro, este episódio é para ti. A lua lunar, ela vai de 23 de agosto a 19 de setembro, como eu disse, e é a segunda lua da roda. E se a primeira foi o impulso, o primeiro batimento do propósito, a primeira expressão da criação, a segunda é o que acontece imediatamente a seguir. É o momento em que o espírito se encontra com a dualidade, em que a alma descobre que existem dois lados para tudo. A mulher lunar, ela nasce para viver exatamente nesse espaço entre os opostos. Quem é esta mulher? Eu diria que é que sente tudo, não apenas o que é dela, mas também aquilo que está à volta dela. É aquela que entra numa sala e percebe instantaneamente a energia de todas as pessoas que lá estão. Ela sente o que não é dito, ela capta o que está por debaixo, está por debaixo da superfície, é profundamente empática e quando estás com ela tu sentes que és vista, de verdade, sem filtro, sem julgamento. Ela tem uma capacidade rara de acolher, o que faz as pessoas quererem muito naturalmente abrir-se. É uma mulher de grande sensibilidade emocional, o que muitas vezes foi chamado fraqueza, porque a intensidade com que ela sente, a facilidade com que ela chora, a forma como ela absorve o estado emocional dos outros, não é fraqueza. É o seu dom mais precioso ainda por dominar. É uma mulher que luta constantemente com algo muito específico. Saber onde ela acaba e onde começa o outro. Porque o seu radar, ele está sempre ligado para os outros. E muitas vezes ela esquece de se ligar a si mesma. Então, este portal atravessa 2 meses, o mês de agosto e o mês de setembro, com 2 vibrações numerológicas muito diferentes, que moldam a infância de uma forma muito distinta. Para quem nasce em agosto, a vibração é o 8, e o número 8 é o número do poder, do karma, dos padrões herdados, do dinheiro. E eu falo disso em detalhe no episódio anterior, por isso, se nasceste em agosto e queres aprofundar esta camada, vai lá ouvir o episódio da Lua Magnética, onde eu exploro o 8 em muita profundidade. Por isso, hoje, nós vamos colocar a nossa atenção no 9. Quem nasce em setembro é da vibração 9, o 9 é o último número de um ciclo de evolução da alma, o que contém todos os outros números e todas as outras vibrações. A criança que nasce em setembro, ela chega ao mundo com uma sensibilidade que parece vir de muito longe, como se tivesse vivido muito antes de chegar aqui e viveu, como se já soubesse coisas que não devia saber ainda. É uma criança antiga, é uma criança profunda, com muita inteligência emocional, que muitas vezes ela ultrapassa a dos adultos que estão à sua volta. E isso cria um problema muito específico nesta criança, porque a criança, com esta capacidade de sentir os outros, torna-se rapidamente o pilar emocional da família. É ela que apazigua quando existe conflito, é ela que percebe quando a mãe está triste antes mesmo da mãe falar, é ela que se anula para que o ambiente fique em paz. Ela aprende muito cedo, no corpo, não na mente, que o seu papel é cuidar, que o amor se ganha através do serviço, que a sua presença é valorizada na medida em que se é útil para os outros. E instala-se um padrão muitas vezes devastador que pode durar décadas. Os meus sentimentos vêm depois. Primeiro eu cuido de ti. O 9 é o número do altruísmo. Mas quando esse altruísmo não é uma escolha consciente, e sim uma estratégia de sobrevivência aprendida na infância, torna-se isso mesmo, sacrifício. Torna-se esgotamento. Torna-se na mulher que dá tudo e não percebe que foi ficando vazia. Há outra ferida muito específica do 9 que importa nomear, que é a decepção.
A criança do 9, ela confia profundamente. Acredita nas pessoas, no amor, nas promessas. E quando é defraudada, e acontece porque a sua confiança é muitas vezes maior do que aquilo que os outros têm capacidade de responder. A dor, ela é desproporcional. Torna-se desproporcional. Simplesmente porque amou sem reservas. E essa decepção é repetida ao longo da infância, pode criar 2 padrões opostos na idade adulta. A sua mulher que continua a confiar cegamente e a sofrer as mesmas consequências uma e outra vez, ou sua mulher que se fecha o coração por completo para não voltar a ser magoada. Mas ambos são faces da mesma ferida. Ambos são a alma a pedir a mesma cura. Aprender a amar sem se perder. A dar sem se esvaziar. A confiar com discernimento, em vez de confiar por medo de ficar sozinha. Mas há um outro lado desta lua que é extraordinário. A mulher lunar, ela tem dons que o mundo precisa urgentemente. Ela tem o dom da escuta. Não a escuta educada que aguarda a vez de falar, mas a escuta real, que recebe, que contém, que transforma o silêncio em espaço seguro. Quando ela está verdadeiramente presente, as pessoas dizem coisas que nunca disseram a ninguém. Tem o dom da reconciliação. Ela vê os 2 lados de tudo. Ela consegue estar com a complexidade sem precisar de resolver imediatamente. E isso torna uma mediadora natural. Em famílias, em grupos, em relacionamentos, em organizações. Ela tem o dom da transformação emocional. O que em muitos seria apenas sofrimento, nela torna-se sabedoria. Atravessa as suas próprias marés emocionais e sai do outro lado com uma compreensão que vem servir os outros. E tem uma espiritualidade que não precisa de ser ensinada. Ela já está lá. Ela, desde pequena, sente o invisível, sente uma ligação natural com o sagrado, com os ciclos, com o que está para além daquilo que se vê. Então, a potência desta mulher está na sua capacidade de criar campos de segurança onde os outros se conseguem permitir ser reais. Quando ela está centrada, quando sabe quem é e não se perde no reflexo dos outros, o seu campo é curador. A sua presença cura, realmente. Os desafios da lua lunar são tão específicos quanto os seus dons. O maior de todos é a permeabilidade. Absorver as emoções dos outros como se fossem suas. Entrar num espaço e sair pesada com os sentimentos que não são seus. Confundir empatia com fusão. Depois há a oscilação. A lua lunar vive em ciclos, tal como a lua. Há dias em que ela está clara, estável, radiante, e há dias em que ela parece uma maré que subiu e que não consegue explicar porquê. O mundo chama-lhe instável, ela sabe que é apenas humana. Mas sem ferramentas para navegar estes ciclos, pode tornar-se prisioneira deles. Há também a dificuldade de dizer não. Porque dizer não parece abandonar, parece ferir, parece ser uma mulher egoísta que não cuida. E ela passou a vida inteira a construir a identidade de quem cuida. E por baixo de tudo isto, o desafio mais profundo é saber quem ela é quando não está a cuidar de ninguém. Quando não há papel para desempenhar, quando não há ninguém que precise dela. Quem ela é? O grande convite para a mulher que nasce nesta lua é este. Aprende a ser o espelho de ti mesma antes de ser o espelho de mais alguém. Isso não significa fechar o coração. Significa construir um centro tão sólido que quando as marés dos outros chegam, não te arrastam. Passam por ti, mas sem te dissolver. Significa aprender que cuidar de ti não é egoísmo. É a condição para que o teu cuidado pelos outros seja genuíno e não sacrifício. Significa descobrir que o teu valor não está no que fazes pelos outros, está no que és enquanto não fazes nada. A mulher lunar que encontrou o seu centro não perde a sensibilidade. Ela fica mais sensível ainda, mas já não se perde nela. Ela usa como instrumento de percepção, usa como bússola, como dom. E quando isso acontece, torna-se uma das presenças mais poderosas que existe. Porque há uma diferença enorme
entre a mulher que cuida por medo de ser abandonada e a mulher que cuida porque o seu coração transborda. Uma esgota-se, a outra renova-se. Vou deixar-te 3 perguntas para levares esta semana como reflexão. A primeira pergunta: onde é que tu terminas e onde é que começa o outro? Identifica momentos em que não consegues identificar mais se o sentimento é teu ou se é da outra pessoa. Se a vontade é tua ou se é da outra pessoa. E como é que isso se manifesta no teu corpo? A segunda pergunta: o que é que tu fazes na tua vida que não seja para agradar os outros? Que não é para cuidar de ninguém, que é apenas para ti? E a terceira pergunta: se deixasses de ser útil por um dia, se deixasses de cuidar das pessoas, que não tivesses que resolver nada, não tivesses que apoiar ninguém, o que é que tu irias fazer com esse tempo? Tudo aquilo que nós exploramos hoje, os padrões da infância, os dons, os desafios, as feridas do dar e do receber, tudo isso está escrito no teu mapa natal, com uma precisão impressionante. O estudo do eixo Karma-Dharma revela exatamente onde estão os teus padrões de contração e de expansão. Aqueles que levam ao esgotamento, às relações onde dás sempre mais do que aquilo que tu recebes, à sensação de que o amor que tu mereces nunca chega na mesma intensidade com que tu dás, e revela também o caminho da realização, da prosperidade, do alinhamento. O lugar onde a tua alma se realiza no seu potencial mais alto, onde a abundância flui, onde o amor verdadeiro tem espaço para chegar, onde tu te tornas magnética, não pelo esforço, mas pela coerência, pela presença. Nós estamos no segundo semestre do ano de 2026. Os ciclos astrológicos, neste momento, eles são muito específicos e há janelas de oportunidade abertas agora que não estarão disponíveis da mesma forma daqui a alguns meses. Então, o estudo que eu faço, ele não é apenas uma leitura do teu mapa astrológico. Ele é o momento em que eu me conecto com os teus guias, eu trago orientação direta deles, eu me ligo aos teus registros akáshicos para o fazer e trazer informação, e é um espaço de cura. Se isto ressoa, eu vou deixar ficar o link do contacto com a minha equipa, pedes informação sobre a sessão Karma Dharma, ou então sobre os vários programas que eu tenho de mentorias. Aquilo que está reservado para ti já existe, só precisas de reconhecê-lo. Para a semana nós continuamos com a sequência, desta vez com a lua elétrica, que é o portal do fogo, da ação sagrada, da mulher que vai servir com toda a sua energia e que muitas vezes se esgota exatamente por isso. Esta semana no Telegram eu vou deixar ficar uma prática de centramento para a mulher lunar, especialmente para aprender a sentir sem absorver tudo dos outros, para recuperar o que é teu e devolver aos outros o que não te pertence. O link da comunidade do Telegram também vou deixar ficar na descrição. Se ainda não subscreveste este canal, faz isso agora, assim que recebes a notificação do lançamento do próximo episódio, já podes vir assistir e não perdes pitada. Se gostas do conteúdo, deixa ficar um gosto, eu agradeço. E se esta é a tua lua, deixa ficar um comentário. Adorava saber mais sobre ti. E vemo-nos, então, no próximo episódio. Até lá.